bem? Meu nome é Ricardo Machado e essa é a primeira aula aqui do curso em Biossegurança e Cidadania, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, né? A gente faz parte do campus de Macau, uma das nossas 21 unidades aí de ensino aqui no Rio Grande do Norte, né? Falando de biossegurança, né, nos países mais desenvolvidos, se trata assim de duas áreas, né, a biosafety, que cuida aí da saúde do trabalhador, né, os ambientes de trabalho mesmo, e a biosecurity, que cuida aí desse controle de epidemias, segurança alimentar, né, segurança e saúde animal também, além do bioterrorismo. Aqui no Brasil, a gente trata isso como uma área só, chamada biossegurança. Então, falando sobre a legislação, né, a gente sabe, e depois vamos ver aí nos outros módulos aí de filosofia e também na sociologia, que basicamente não existe vida social se não tiver lei, né? A gente tem que ter um regulamento que sirva a todos, né, e seja para o bem comum, né? Então, nessa área também a gente tem várias normativas, né? Uma delas aqui da legislação trabalhista, a primeira, né, das 37 normas de segurança do trabalho, é a norma regulamentadora 01, que cuida das obrigações do empregador, do empregado e também do governo, né, em relação à saúde ocupacional. A norma número 9 tem aqui o principal programa de higiene ocupacional do Brasil, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Recentemente, a norma número 1 foi alterada e ela criou um novo programa chamado Programa de Gerenciamento de Riscos, e a gente tem agora um ano para transformar esses PPRAs, né, os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, no PGR, né, mas o PPRA é o principal programa ainda de prevenção de riscos ocupacionais aqui do Brasil. A norma número 15 tem um anexo que trata, a norma número 15 é a norma da insalubridade, né, um adicional que se paga para alguns agentes, né, agentes físicos, químicos e também biológicos, né. E o anexo 14 trata dos riscos biológicos, mas ele não fala de prevenção de riscos, ele só fala qual situação o funcionário tem que ganhar o adicional. Né. A norma 32, essa sim, né, o segurança e saúde do trabalho para serviços de saúde. Né. Então, essa aqui cuida sim, a gente vai ter até uma aula só sobre ela, do ambiente hospitalar, principalmente. Né. E a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária também tem várias resoluções, né? Uma delas é essa aqui, resolução da Diretoria Colegiada 306, cuida dos resíduos de serviço de saúde, né? Assim, popularmente conhecido como lixo hospitalar. Também a RDC 50 trata aqui das construções, as características das construções para o serviço de saúde. Recentemente, a gente está aqui na pandemia, né, e está tendo que construir hospitais de campanha. Esses hospitais têm que ser construídos num certo padrão, mesmo que sejam provisórios, mas um certo padrão para evitar a contaminação do paciente e também dos trabalhadores, dos profissionais de saúde. E, finalmente, a nossa lei de biossegurança, Lei Brasileira de Biossegurança, que ela trata de temas mais específicos, né, não de saúde do trabalhador, mas voltar aqui, de temas gerais. Basicamente, ela vai cuidar aqui da clonagem humana, ela proíbe a pesquisa e a clonagem humana no Brasil. Fala também da pesquisa em célula-tronco, né, e proíbe no Brasil as pesquisas com célula-tronco embrionária humana, né. E também os organismos geneticamente modificados, os OGMs, que a gente já tem vários, aí um deles é o milho BT, né, e também a soja RR, que são organismos que têm sua informação genética alterada para ter uma característica de resistência. Né. Destacar aqui uma pesquisa do INCOR, Instituto do Coração, de São Paulo, que usa raio laser e célula-tronco para a recuperação do coração. Bom, quem fiscaliza, então, a biossegurança no Brasil, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é muito resistente assim com lei, né? Mas a gente vai aprender aí no módulo aí de sociologia e também na filosofia, que sem lei praticamente não existe sociedade, né? Se a gente não tiver uma regulamentação
que nos coloque aí, que nos ampare o convívio, né, a gente não tem vida social. Tá? E também precisamos da ética, né, que vai ser discutida aí no módulo de filosofia, tá? Que também nos regula. Então, para uma legislação funcional, tem que ter fiscalização. E a gente tem na área de biossegurança a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que vai estar fiscalizando, por exemplo, ambientes de saúde, né, restaurantes, cuida da saúde pública, e também as coordenações estaduais e municipais, né, Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Temos também o órgão de meio ambiente, né, que vai cuidar das licenças ambientais, autorizações de funcionamento, né, de estabelecimentos. O Ministério da Agricultura cuida da segurança alimentar, né, sanidade animal, segurança alimentar, aquele famoso carimbo do CIF, né, que a gente tem nas carnes, né. A Secretaria Federal do Trabalho cuida aí dessa questão laboral, né, a questão da segurança do trabalho do profissional, né, que está trabalhando em ambientes biológicos. Também as polícias, no caso aí de ordem pública, de calamidades, né, de organização social, inclusive agora na pandemia do corona, né, a questão da mobilidade social, orientação da população também, né. Os conselhos federais, né, esses aqui fiscalizam os códigos de ética, né, os códigos de ética profissional, por exemplo, o Conselho Regional em cada estado, claro, vão ter os conselhos regionais, né, de engenharia, CREA, né, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o Conselho Regional de Medicina, né, e também o Conselho Regional de Enfermagem, entre vários outros conselhos regionais aí de fisioterapia, odontologia, né, esses que cuidam aí dessa questão de profissionais que têm esse contato com o biológico, né. Também as secretarias de Estado dos municípios, deixa eu ver essa câmera aqui, secretarias de saúde, né, dos estados e municípios, importantíssimo aí para os sistemas de saúde, né, e o próprio Ministério da Saúde, como órgão federal, né, a gente está tendo agora uma grande mobilização com essa questão do corona, né. Temos também os sindicatos, que regulam essa relação entre o capital e o trabalho, né, os direitos dos trabalhadores, e também os sindicatos patronais, né, que defendem aqui os direitos das empresas. A gente já vê na internet muitos símbolos, né, esse aqui mais demoníaco, né, segurança, esse aqui mais vampiresco, esse outro mais fofinho, esse outro aqui mais aracnídeo, e esse mais sanguinolento, né? Na verdade, todos estão errados aí, são representações artísticas, né? O símbolo padrão é esse, existe uma norma aí para definir todas as dimensões, os raios de curvatura, né? Para que realmente seja aí um padrão. E ele vem daqui, o símbolo do microscópio, né? Que ele tem a ver com micro-organismos. Então, as três lentes objetivas aí do microscópio e ao centro a lente ocular. Então, indica aí o ambiente onde é necessário os cuidados aí com biossegurança. Então, o que antigamente a gente chamava de micróbio, né? Microbio, vida pequena, e quando fazia mal à saúde a gente acabava chamando de germe, né? Hoje são aqui os micro-organismos patogênicos, os patógenos, né? Então, definido aqui na norma 32, são os fungos, né? Vírus, bactérias e rickétsias, que são a classe de bactérias parasitas, né? Menores um pouco que as bactérias. Protozoários, os parasitas, que normalmente podem ser protozoários ou outras formas de vida. Os príons, que são moléculas de proteína. As toxinas geradas por micro-organismos e também as culturas de células. No caso aqui de uma biópsia, né, para a gente ver se o tumor é maligno, por exemplo, se faz uma cultura de células. E tem um filme que não dá para a gente mostrar nessa videoaula, né, os 10 patógenos aí da Discovery Channel, né, mas está disponível aí nesse link. Os fungos, então, né, são aqueles seres que não se enquadram aí nem como animais, nem como vegetais, né, estão aí no reino fungi, né, são heterotróficos, quer dizer que não produzem seu próprio alimento, como são, por exemplo, os vegetais, né, são saprófagos, pode ser saprófagos também, que são os decompositores, ou parasitas, né, todos são
aclorofilados, né, não conseguem fazer a fotossíntese, e podem ser uni- ou pluricelulares. Parede celular de quitina, e principalmente a estrutura filamentosa, né? Algumas doenças aqui, a impinja, micose de praia, candidíase, provocada aí pelos fungos. Existe aqui uma associação, né, simbiose do fungo com a alga, né? É o líquido. Então, temos aqui um fungo Chytridiomycetes, um fungo aquático. O vírus é aquela forma de vida morta, né? Ela precisa invadir uma célula para poder se reproduzir e sobreviver, né? Então, são patógenos que têm até 100 vezes menores aqui do que as bactérias, né? E eles não têm metabolismo independente. Na verdade, são parasitas, né? No microscópio eletrônico, né, a gente consegue enxergar, né, visualizar o vírus, 200 mil ampliações. Então, algumas doenças causadas por vírus, a dengue, a AIDS, o sarampo, né, e a gripe. A gente vai explorar os vírus, mas a gente vai ter outro módulo nesse curso que trata da microbiologia. Uma preocupação, né, no caso da propagação, são os arbovírus, que são aqueles vírus transmitidos pelos insetos, né, pelos artrópodes. Aí a gente pode classificar eles aqui em três categorias: os retrovírus, que são aqueles que têm a informação genética com RNA, citomegalovírus, aí, que são normalmente os vírus herpes vírus, né? Possuem o DNA e o RNA em seu material genético, e o adenovírus são aqueles que possuem aí sim o DNA, somente o DNA deve-se duplo. Bem, esse aqui então o coronavírus, famoso agora, a pandemia, né, desse ano de 2020, foi descoberto lá na China no final do ano de 2019, né? Aqui, no início da pandemia, né, se estimava aí a mortalidade dele, a taxa de mortalidade de 0,7%. Já se comprovou que não é assim tão baixo, né? Apesar dele não ser tão letal quanto a SARS, a síndrome respiratória, né? Mas ele está já em 3,5% de mortalidade. Em alguns casos chega a 14%, depende da faixa etária, né? Perigoso, ele aqui bem virulento, né? Se propaga bem facilmente, não tão tanto quanto o sarampo, né, que é o mais virulento, ou a catapora, só que veja aqui que o sarampo e a catapora têm uma taxa de mortalidade pequena, né, e esses têm vacina, né, então, também a gente está contornando, né, controlando melhor. Esse aqui é o HIV, vírus ebola também, muito letal, né, mas se conseguiu, não chegou a ter uma pandemia do ebola, né, se conseguiu controlar ele já na fase de epidemia. Nairovírus Crimeia do Congo, a gente hoje evita chamar eles pela região que foi gerado, por causa da discriminação, né, dos habitantes da região. E esse aqui, o H1N1, da gripe suína. Teve uma pandemia agora no ano de 2009. Vírus da raiva, a gente acha que esse é o vírus do apocalipse zumbi, na verdade não é um morto-vivo, mas um vivo-morto, né? Ele ataca a célula cerebral. Mas esse é fácil de controlar, porque a gente identifica logo o infectado, e é bem difícil de propagar, porque precisa de uma mordedura, né? E animais é mais comum, né? Febre amarela, tivemos também ano passado, né? Um surto de febre amarela no Brasil. Aqui as bactérias são seres vivos microscópicos unicelulares, né? Eles têm o seu material genético disperso no citoplasma, tem núcleo. Vou essa câmera para cá um pouquinho. E pode ter várias formas, né? Bacilos, cocos, espiros, né? Nem toda bactéria é patogênica. Na nossa garganta a gente tem mais de 300 espécies de bactérias. Dá para fazer iogurte com bactéria, por exemplo. E algumas doenças aqui, a diarreia, a cólera, né? Infecções pulmonares. Muito sério na infecção hospitalar, né? Vibrião, bacilo, coco, né? Cocos. Então, vibrião cholerae, bacilo de Koch, Staphylococcus aureus. Esse aqui, muito sério, tem na nota de R$2.
Mas no caso de um hospital é muito sério para infecção hospitalar, que mata muita gente aí nos hospitais. Então, cholerae. Temos aqui a E. coli, né, responsável por infecções urinárias. Também a Rickettsia ricketts, né, aqui da febre maculosa. A peste, né, peste negra ou peste bubônica, uma pandemia gigante, né, matou aí metade da população da Europa na Idade Média. Né? O antrax, né, famoso aí pelo bioterrorismo, a gente aqui no Brasil chama de carbúnculo, doença carbunculose. Né? E chegamos aqui nos parasitas, são aqueles vampiros, né? Aqueles seres que conseguem sugar a energia do hospedeiro e não estão preocupados com o hospedeiro, né? Se o hospedeiro morrer, ele migra e arruma outro hospedeiro. Né? Então, a verminose, né? Escabiose, doenças pulmonares, aí, cisticercose, que é o verme do porco. E esses aqui, malária, chagas e leishmaniose, que são transportados por mosquitos, né? Insetos, artrópodes. Aqui o ácaro, Sarcópsis escabeia, Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas. Né? E aqui a malária. Primeira fase no sangue, segunda fase ataca o fígado, terceira fase mata a célula vermelha do sangue. Leishmaniose, ataca as vísceras. Né? Aqui o berne, larva de algumas espécies de mosca, pode também nos parasitar. E, finalmente o prion, que não é um ser vivo, é uma molécula de proteína. O agente mais famoso aqui é o da vaca louca, né, do prion. Aqui uma ilustração. Bem, muito obrigado. Terminamos aqui a aula 1.